Olá, queridos estudantes da mediação tecnológica. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luciano e olha só, pessoal, vamos recapitular o que a gente já viu até o momento, dentro da unidade 2. Olha só, iniciamos falando lá sobre a democracia na Grécia Antiga, como a Grécia estava se organizando politicamente, socialmente, naquele momento histórico que ali o período chamado período socrático, que abrange o pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles, ali por volta do século V a.C. Então, analisamos o pensamento deles, só que agora a gente vai dar um salto. Vamos começar a trabalhar agora a Idade Média. Só que eu adianto para vocês o seguinte, historicamente falando, a Idade Média, ela começa no século V depois de Cristo e vai até o século XV. Só que dentro do contexto filosófico, que é isso que nós iremos trabalhar na aula de hoje, a filosofia em si, a Idade Média, no contexto filosófico, vai iniciar no século II. E nós vamos entender o porquê. Mas vamos ver primeiramente o que é que nós temos para a aula de hoje. Vamos lá? Olha só, filosofia medieval, a patrística e a escolástica. A aula está dividida em 3 momentos. Filosofia medieval e suas características, a patrística e a escolástica. Habilidades para essa aula. Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. E a outra habilidade, analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando conceitos políticos básicos dentro do Estado, o poder, formas, sistemas e regime de governo, soberania e etc. E mais uma habilidade aqui, analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas. Então, essas são as habilidades da nossa aula. Então, vamos adentrar agora na filosofia medieval, a patrística e a escolástica. Galerinha, como eu estava falando anteriormente, dentro de um contexto histórico que vocês aprendem aí com os professores de história, o Beto e o Lorismar, a Idade Média, historicamente falando, ela inicia no século V e vai até o século XV. São 1000 anos de Idade Média. Só que dentro do contexto filosófico, a Idade Média acontece antes. E nós vamos entender o motivo de tudo isso, porque a aula que nós vamos ver hoje, ela vai estar na transição ali, saindo do período antigo para iniciar a Idade Média. Mas esse saindo, nós vamos ver que os primeiros pensadores medievais, eles ainda estão lá na Idade Antiga, só que eles já pensam de uma maneira que vai ser o fundamental para a Idade Média. Por isso eu estava falando que, filosoficamente falando, a Idade Média ela vai começar antes do que aquilo que está previsto dentro do contexto histórico. Vamos lá, então? Olha só, filosofia medieval e suas características. Por volta do século II, depois de Cristo, olha só, como eu falei anteriormente, a Idade Média começa no século V, mas aqui a gente vai para o século II, depois de Cristo. O cristianismo, ele começou a ganhar força em contraposição à cultura greco-romana então vigente. Então, como nós vimos na aula passada, nas aulas anteriores, por exemplo, nós trabalhamos sobre
a Grécia Antiga, depois nós fomos para o período do helenismo. Lembram-se disso? Só que o que está acontecendo é o seguinte, o cristianismo ele está ganhando força. Até então, nós estávamos vendo todo um contexto histórico em que a mitologia ainda está presente na sociedade. Os povos ainda não acreditam na crença em vários deuses. E agora temos uma nova forma de pensar, que agora é o cristianismo. O que antes a cultura greco-romana ainda estava forte, aos poucos esse pensamento voltado para o politeísmo, a crença em vários deuses, começa a enfraquecer, porque está surgindo o cristianismo. E é dentro desse contexto histórico agora que a gente vai começar a analisar a aula, porque até então o cristianismo ele não estava sendo muito bem aceito, mas com o passar do tempo, com os estudos que foram acontecendo, nós vamos verificar que o cristianismo ele começa a se fortificar, ele começa a se espalhar por vários outros horizontes, ou seja, ele vai ganhando o mundo aos poucos. E é esse o contexto que a gente vai começar a analisar. Vamos lá então? Então olha só, o cristianismo começou a ganhar força em contraposição à cultura greco-romana, que era uma cultura que estava em vigor até o momento. Então, o cristianismo, de início perseguido, ao começar a ser aceito e expandido, se contrapôs às concepções tradicionais que haviam na época. As concepções tradicionais eram a cultura greco-romana, o helenismo que a gente viu. Então, com o tempo, o cristianismo conseguiu ganhar adeptos para a sua fé. Então, as pessoas começaram a acreditar na existência de um único Deus, de tudo aquilo que Jesus havia mencionado e de tudo aquilo que estava nas Escrituras Sagradas. Então, olha só, o cristianismo ele surgiu no interior do Império Romano, a partir do ano 1 de nossa era. E isso começou com os seguidores dos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso constituía originalmente uma corrente, o cristianismo em si só, constituía uma corrente heterodoxa, ou seja, uma corrente que é uma corrente contrária aos padrões, aos regimes estabelecidos na época. Então, o cristianismo era uma corrente heterodoxa do judaísmo e manteve as escrituras hebraicas, que era o Antigo Testamento, como parte do seu livro sagrado, a Bíblia. Então, o cristianismo, ele mantém, além de manter o Velho Testamento, mas também agora cria-se um Novo Testamento a partir de Jesus Cristo. E o desenvolvimento inicial ocorreu com a edificação da Igreja Católica, até então única representante da fé cristã por muitos séculos. E isso, até o início da Idade Moderna, ela era a única representante do cristianismo. E depois surgem outras denominações religiosas. Era uma época de grande penetração da filosofia grega entre as autoridades e as camadas mais cultas de Roma, de suas províncias e da Europa medieval. Boa parte da doutrina cristã, ela integra elementos de diversas correntes do pensamento grego. A tarefa de construir essa doutrina foi realizada pelos padres da igreja e outros eclesiásticos, com o propósito de explicar e justificar diversos aspectos de sua fé. Pessoal, olha aqui comigo. Naquela época, quando o cristianismo começa a se espalhar pelo mundo, surgiu a necessidade de se introduzir dentro do contexto teológico os ensinamentos filosóficos. Mas havia um porém. A gente vai ver, vocês podem até já ter
terem ouvido falar sobre isso. Antigamente, na época da Idade Média, a Igreja Católica ela não permitia a leitura de obras pagãs dentro do meio religioso. O que era uma obra pagã? Obra pagã era todas aquelas obras que não falassem sobre Deus. Então, dentro desse contexto, as obras de filosofia deixadas, por exemplo, pelos pré-socráticos, os escritos deixados por eles, os escritos deixados por Platão, Aristóteles e muitos outros filósofos, também eram consideradas obras pagãs. E essas obras não era permitido a leitura dela dentro do meio religioso, simplesmente por ser uma obra pagã. A igreja proibia a leitura dessas obras. Só que isso, com o tempo, veio a mudar, que a gente vai até analisar melhor durante a aula. Por quê? A questão é, sentiu-se a necessidade de analisar o pensamento desses filósofos para tentar explicar a fé. A gente sabe muito bem que a fé não se explica, não é? Ela se vive. A gente vive a nossa fé, vive a nossa crença. Só que naquela época, a Igreja Católica, ela sentiu a necessidade de explicar a fé cristã para aquelas pessoas que não eram cristãos, para aquelas pessoas que ainda não conheciam a Deus, que ainda não conheciam a Jesus Cristo, que ainda não tinha a menor ideia do que seja a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo em uma única pessoa. Então eles não tinham essa noção. Então a igreja, ela sente a necessidade de buscar dentro da filosofia respostas para tentar explicar a fé. E é isso que nós vamos analisar nessa aula. Vamos continuar então? Então, olha só, nesse processo de juntar filosofia e teologia, não se poderia contrariar as verdades reveladas por Deus aos seres humanos, ou as suas interpretações das Escrituras Sagradas. Então, mesmo utilizando toda a interpretação filosófica, as interpretações da filosofia não poderiam contrariar as verdades reveladas por Deus. E a principal fonte utilizada pelo cristianismo era a revelação divina. O que é a revelação? Manifestação de Deus ao homem por meio de uma série de verdades ou mandamentos, seja pela palavra, a palavra escrita, seja nos outros signos, por exemplo, a linguagem, o uso da linguagem para falar sobre as verdades de Deus. E essas verdades foram recolhidas nas obras sagradas, a Bíblia. Olha só, fé versus a razão. Fé, a teologia, razão, filosofia. O cristianismo, ele baseia-se na fé, na crença irrestrita às verdades reveladas por Deus a alguns intermediários. Verdades essas que são relatadas nas Escrituras Sagradas e interpretadas segundo as autoridades da Igreja. Então temos esse porém. O cristianismo baseia-se na fé, numa crença irrestrita às verdades que foram reveladas por Deus. Mas tem um porém. De acordo com a doutrina católica, a fé em si mesma seria a fonte mais elevada das verdades reveladas, especialmente aquelas verdades que são consideradas essenciais ao ser humano e que dizem respeito à sua salvação. Essas seriam as verdades reveladas por Deus. No entanto, pessoal, toda investigação filosófica ou científica não poderia contrariar as verdades estabelecidas pela fé católica. Então, olha o seguinte, vocês percebem a dificuldade que temos até então? O cristianismo utiliza-se
ou melhor, o cristianismo é a única fonte de verdade. Toda a verdade está ali, nas escrituras sagradas que são apresentadas ao povo. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia e a pesquisa científica que havia na época não poderia contrariar essas verdades. Então, filosofia, ciência, tudo ia de encontro às verdades reveladas. Então, em nenhum momento, a filosofia e a pesquisa científica, a ciência, ela poderia contrariar aquilo que estava sendo estabelecido pela igreja dentro das escrituras sagradas. Porque aquela época era um período chamado teocentrismo. Teocêntrico. Theos, do grego, significa Deus. Então, Deus é o centro de toda coisa. Enquanto que lá na filosofia pré-socrática, o centro de toda investigação filosófica era a physis, a busca do elemento primordial que deu origem a tudo, aí que depois nós fomos para o período socrático, que temos Sócrates, Platão e Aristóteles, que o homem é colocado no centro da pesquisa científica, o homem enquanto um ser que vive em sociedade com outros seres, que a gente analisou nas aulas da unidade 2, e que depois a gente vai também dar um pulinho, que a gente vai ali para o helenismo e outras correntes filosóficas que surgem ali, que analisam o homem, o centro ainda é analisar o homem vivendo em uma sociedade pautada por princípios éticos, porque tem todo o contexto histórico ali fundamentado no ser humano. Agora não, o homem sai de cena e entra Deus. Deus é o centro de tudo, da teologia, da filosofia, da ciência, tudo está voltado para Deus. Por isso que a gente fala, a Idade Média é um período teocêntrico, ou seja, Deus, ele está no centro de toda investigação filosófica, científica e tecnológica, mas teocêntrica. Então, Deus, ele é o fundamento primeiro. E a gente vai ver até durante a aula que tudo está voltado para Deus. Vamos lá, então? Olha só, os filósofos, inclusive até a própria ciência, mas vamos nos fixar aqui nos filósofos. Os filósofos não mais precisavam se dedicar à busca da verdade, que nem os pré-socráticos, por exemplo. Eles queriam encontrar uma verdade fundamentada dentro de um princípio racional, de onde todas as coisas surgiram. Então, os filósofos não precisavam mais se dedicar à busca da verdade, pois essa verdade ela já tinha sido revelada por Deus aos seres humanos. Restava aos filósofos apenas a demonstração racional dessas verdades fundamentadas na fé. Agora nós vamos ver uma matéria jornalística, pessoal, que fala sobre as características da filosofia medieval. Vamos lá, então? Olá! A filosofia se desenvolveu na Europa durante a Idade Média. Este período ficou marcado por grande influência da Igreja Católica nas diversas áreas do conhecimento. Entre as características e principais questões debatidas pelos filósofos medievais estão a relação entre a fé e a natureza, a existência e a natureza de Deus, as fronteiras entre o conhecimento e a liberdade humana. Muitos pensadores deste período defendiam que a fé não deveria ficar subordinada à razão. Porém, Santo Agostinho não seguiu esse caminho. Ele buscou a razão para justificar as crenças. Desenvolveu a ideia de interioridade, afirmando que o homem é dotado da consciência e do livre-arbítrio. Por volta do século IX, surgiu a escolástica, um movimento que pretendia usar os conhecimentos greco-romanos para entender e explicar a revelação religiosa do cristianismo. Foi nesse período que os filósofos escolásticos acreditavam que a Igreja tinha um importante papel de conduzir as pessoas à salvação. As obras que se destacam sobre o período medieval são Cidade de Deus e Confissões, de Santo Agostinho, e Suma Teológica, de São Tomás de Aquino.
Pessoal, olha só, agora vamos adentrar no pensamento da patrística. Professor, o que é a patrística? Alguém tem uma ideia do que seja isso? Já estudaram sobre a patrística? Se não, vamos estudar então. Vamos lá? Então, olha só. A filosofia cristã dos primeiros séculos, elaborada pelos padres da igreja, ela é denominada patrística. O nome patrística vem de padres da igreja. E essa filosofia, lá da época da patrística, ela tinha uma preocupação apologética. Vocês sabem o significado dessa palavra apologética? Os padres naquela época eram padres apologéticos, ou seja, apologética significa defesa do cristianismo contra os ataques dos chamados pagãos e a defesa contra as heresias. Então, pessoal, naquela época, com o surgimento do cristianismo, surgiu a necessidade de defender o cristianismo. Então, essa defesa do cristianismo contra os ataques dos pagãos e contra as heresias que haviam na época era chamada de apologética, ou seja, os apologetas eram os padres, aquelas pessoas ligadas à igreja, que tinham a missão de fazer a defesa do cristianismo. E a defesa, muitas vezes, eram fundamentadas em escritas. Eles escreviam as defesas como uma forma de que aquele conhecimento fosse perpassado para outras pessoas futuramente. Só que dentro dessa defesa entravam muitos os princípios racionais da filosofia. Como eu falei no início da aula, a fé não se explica. A gente não sabe, não há a necessidade de explicar a fé. Mas naquela época era fundamental. Então, a única forma que eles tinham de explicar a fé era fundamentada dentro dos princípios da filosofia. E foi isso que eles fizeram. Então, a patrística, a época inicial dela foi determinada pela essa questão apologética, a defesa do cristianismo contra os pagãos e contra as heresias que haviam na época. E tudo isso faz com que o cristianismo ele vai crescendo ainda mais. Essa defesa apologética que havia, faz com que o cristianismo ele se fundamente ainda mais e que as pessoas que antes acreditavam na existência de vários deuses, que eram politeístas, elas começam a se transformarem em monoteísta, ou seja, monoteísmo significa crença em um único Deus e não vários. Politeísmo é a crença em vários deuses. Monoteísmo é a crença em um único Deus. Certinho? Vamos continuar então, que olha só. Devido à necessidade de esclarecer os seus pressupostos, o cristianismo recorre à filosofia, à argumentação racional nos moldes da filosofia grega clássica. Então, o cristianismo recorre ao pensamento dos filósofos lá da filosofia grega clássica, Sócrates, Platão e Aristóteles, em especial. O primeiro filósofo cristão foi São Justino, Marte em Roma no ano de 167. E de acordo com São Justino, o cristianismo é a verdadeira filosofia. E ele passa a defender a ideia de uma filosofia cristã. Pessoal, lembrando o seguinte, no início da aula eu falei para vocês que a filosofia, as obras de filosofia que haviam na época, deixadas pelos filósofos lá atrás, os gregos, eram consideradas obras pagãs. E essas obras não era permitida a leitura dela dentro do meio religioso. Só que aconteceu o seguinte, foi dado a essas obras todo um viés cristão, ou seja, aquilo que a gente trabalhou lá em Platão, sobre o mundo sensível, o mundo inteligível. Muitos padres vão dizer que
De uma certa forma, esse mundo sensível que Platão apresenta é o mundo terreno, o mundo em que nós vivemos. E o mundo inteligível seria o reino de Deus. E que Aristóteles, apesar de que a gente não falou sobre isso, sobre a metafísica de Aristóteles, lá na obra Metafísica, ele vai dizer que existe um motor imóvel que move todo o universo, mas ele não move a si mesmo, porque esse motor é imóvel, ou seja, é ele que produz o movimento das coisas. E que os medievais vão dizer que esse motor imóvel da qual Aristóteles falava é Deus. Deus move todo o universo, mas não move a si mesmo, porque ele é o próprio Deus. Ele é eterno, então Deus não tem início nem fim. E que nós vamos ver também, por exemplo, lá na filosofia pré-socrática, a busca da arqué, o elemento que deu origem a tudo. Dentro do cristianismo, qual o elemento que deu origem a tudo? Esse elemento seria Deus. Deus é o criador de tudo. Então não precisava mais de respostas filosóficas, de buscar a verdade, porque a verdade está em Deus. Basta somente acreditar. Então São Justino ele falava, o cristianismo é a verdadeira filosofia. E ele passa a defender a ideia de uma filosofia cristã, porque a filosofia ela foi cristianizada, ou seja, foi dada a ela o que antes era considerado obras pagãs, agora elas são obras cristãs, porque o cristianismo vai dizer, a forma como eles pensavam lá atrás, querendo ou não, eles estavam se referindo a Deus. O elemento primeiro dos pré-socráticos é Deus. O mundo sensível, o mundo inteligível de Platão está falando do nosso mundo e do reino de Deus. O motor imóvel de Aristóteles é Deus. Então, tudo isso eles percebem. A forma como eles falaram lá atrás, mesmo acreditando em vários deuses, eles já estavam se referindo, querendo ou não, é como se eles já estivessem acreditando em um único Deus. Então, dentro desse conceito, a filosofia ela foi cristianizada, foi dada a ela toda uma característica cristã e que, por isso, as obras de filosofia passam a ser aceitas dentro do meio religioso. Então, começa-se a ler as obras de Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos. Certinho? Vamos continuar, então, que olha só. Vamos ver, então, a divisão da patrística, como ela se divide. Historicamente falando, a patrística ela se divide em dois períodos. O primeiro, até o ano 200. Essa filosofia é praticamente uma defesa do cristianismo contra seus adversários. Lembram da palavrinha que vimos agora há pouco? A filosofia era, aquela palavrinha chamada apologética, a defesa do cristianismo contra as heresias. Então, é isso daqui. No primeiro momento, até o ano 200, a patrística é praticamente uma defesa do cristianismo contra seus adversários. Nessa fase, o pensador mais expressivo foi São Justino. E essa filosofia faz uma seletiva releitura da filosofia grega. Olha só, nesse período, essa filosofia faz uma seletiva releitura da filosofia grega, especialmente da metafísica platônica. Metafísica significa além da física, que era até então favorável para a implantação de um tipo de cristianismo que fomentasse a austeridade e o autocontrole. Então, pessoal, aqui, nesse primeiro momento, temos a defesa do cristianismo, porque eles fazem essa releitura do pensamento de Platão, em especial a metafísica dele, e que o cristianismo defende uma austeridade, ou seja, fazer com que as pessoas possam agir com mais rigor, com mais firmeza em suas palavras e o autocontrole. Então, fazendo uma releitura do platonismo, surge a conhecida escola neoplatônica cristã lá de Alexandria. Agora vamos ver a segunda fase.
ela vai até o ano 450, fase em que nascem os primeiros sistemas de filosofia cristã. E aqui temos o auge da patrística, que terá como principal representante Santo Agostinho. Então aqui teremos os primeiros sistemas de filosofia cristã, que diz o seguinte: uma das principais correntes da filosofia patrística, inspirada na filosofia greco-romana, tentou munir a fé, olha só, munir a fé de argumentos racionais, buscando conciliar o cristianismo e o pensamento pagão filosófico. E seu principal expoente foi Santo Agostinho. Então aqui temos o auge da patrística, porque é onde eles trazem o pensamento dos filósofos, que era considerado um pensamento pagão. Agora o pensamento filosófico é inserido dentro do cristianismo. Por quê? Pela necessidade de explicar racionalmente os princípios, as verdades reveladas por Deus, que estão presentes nas Escrituras Sagradas, certinho? Vamos continuar então para analisar outros conceitos? Vamos adentrar agora no pensamento de Santo Agostinho. Aurélio Agostinho foi professor de retórica em escolas romanas e ele despertou para a filosofia com a leitura de Cícero. E olha só, a supremacia da alma em Agostinho. Pessoal, nem sempre Agostinho ele foi cristão. Agostinho ele passa por um processo que, em uma de suas obras chamada Confissões, ele vai falar sobre toda a sua vida antes dele se converter ao cristianismo, que ele não era cristão. Ele passa por um processo de que ele se converte ao cristianismo. E a conversão foi tão profunda que ele decide entrar para a igreja. Ele foi padre, depois tornou-se bispo. Então, e ele é um dos principais representantes da patrística naquela época. Santo Agostinho é considerado um doutor da Igreja Católica, certinho? Então, ele vai apresentar, dentro da obra Confissões, ele vai confessar como era a sua vida antes dele se converter ao cristianismo. E olha só, vamos ver o conceito dele, a supremacia da alma. Vamos lá, então? Em sua obra, Santo Agostinho escreveu várias obras, Confissão, Cidade de Deus e tantas outras. Em sua obra, Agostinho ele argumenta em favor da supremacia do espírito sobre o corpo. O corpo que está representado pela matéria. É aquilo que os nossos sentidos podem perceber. Então, para Agostinho, a alma teria sido criada por Deus para reinar, olha só, a alma foi criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo o corpo para a prática do bem. Então essa seria a função da alma. Ela tem a função como reinar sobre o nosso corpo e dirigir o nosso corpo para a prática do bem. E essa prática do bem, ela está voltada para uma vivência dentro dos princípios da Igreja Católica. Então, o pecador, utilizando-se do livre-arbítrio, ele costumava inverter essa relação. Ao invés da alma reinar sobre o corpo reinava sobre a alma, fazendo o corpo assumir o governo da alma. E isso provocaria a submissão do espírito, que é a eternidade de Deus, à matéria, que é a transitoriedade do corpo. Então Agostinho falava isso. A alma, ela foi criada por Deus para reinar sobre o corpo. E o pecador, ele inverte essa posição. O corpo reina sobre a alma. Então, dentro desse conceito, o pecador, ele está buscando, dentro daquilo que a gente sempre fala, o reino de Deus ou o inferno, o pecador estaria buscando o inferno, porque quanto mais ele deixasse o corpo reinar sobre a alma, mais ele estaria se distanciando de Deus e aproximando-se do inferno, certinho? Então, esse conceito era muito
difundido lá naquela época, os céus e o inferno. Céus, inferno e purgatório. Então, todos esses conceitos eram fundamentais dentro do pensamento cristão lá na Idade Média. Vamos voltar para o texto. Olha só. Para Agostinho, ser livre é servir a Deus, pois o prazer de pecar é a escravidão. Ser livre é fazer o que se deve, inspirado no amor verdadeiro de Deus. Agora vamos ver boas obras ou graça divina dentro do pensamento de Agostinho. Segundo ele, o ser humano que trilha a via do pecado só consegue retornar ao caminho de Deus e da salvação mediante a combinação de seu esforço pessoal de vontade e a concessão da graça divina. Ou seja, não adianta eu esperar um milagre se eu não estou em busca, se não há o esforço pessoal de vontade por esse milagre. Eu espero que o milagre aconteça em minha vida, mas ao mesmo tempo eu devo me esforçar para que esse milagre venha acontecer. E esse milagre nada mais é do que a graça divina. Então, o pecador, ele, para sair do pecado e viver a graça divina, ele espera pelo milagre, mas ele não pode esperar sentado. Deve haver o esforço pessoal dele. Sem a graça de Deus, o ser humano nada pode conseguir. E essa graça seria concedida apenas aos predestinados à salvação, ou seja, aqueles que buscam mesmo a salvação, que querem a todo custo se salvar. Então, a questão da graça divina, ela marca profundamente o pensamento cristão medieval. Vamos agora, nesse momento, para a escolástica, saindo da patrística e indo para a escolástica. A escolástica, muito mais do que filosofia ou teologia, era um método, um jeito de aprender a pensar e a sustentar uma argumentação específico nas universidades medievais entre 1150 e 1500. A dialética ocupava o lugar central, pois a polêmica questão que sempre se fazia presente era a relação entre fé e razão, sem que houvesse as contradições. Então, a dialética era algo muito importante. A pessoa saber apresentar os seus argumentos relacionados à fé e à razão. Agora, pessoal, nós vamos ver um pequeno vídeo que fala sobre a escolástica, o surgimento e a importância das universidades naquela época. Vamos lá, então? As escolas clássicas, então tem o pré-socrático, tem Sócrates e tem lá o Platão e o Aristóteles. O Platão tem a academia e o Aristóteles tem o liceu. Eles estudavam de maneira mais ampla, mas já começavam lá uma espécie de universidade, mas ainda era chamada escola. A palavra escola vem do grego skolé, que significa lugar de ócio, lugar onde as pessoas iam fazer nada. Mas a gente precisa entender melhor esse fazer nada. Fazer nada com o objetivo de estudar o próprio estudo. E aí surge a filosofia. Aí tem o período do helenismo, né? Depois vem o cristianismo. Do cristianismo surge o primeiro período, da época medieval, que é a patrística, que é uma fusão entre a filosofia clássica e o cristianismo. E aí vem a queda do Império Romano, aproximadamente 476 d.C., o imperador Justiniano manda fechar todas as escolas clássicas. Então nós entramos aí na chamada escolástica. Que é a relação dela com a universidade. Exatamente. Ainda lá haviam escolas que eram escolas assim muito cristianizadas, preocupadas de maneira muito específica com a religião. Então a gente tem 3 momentos lá. Locais que são chamados monacais, que eram escolas próximas a abadias, mais do interior. Locais episcopais, que eram próximos assim a catedrais, lugares um pouco mais assim urbanizados. E também as escolas chamadas palatinas, que eram próximas aos palácios. Esses locais de estudo próximos aos palácios que fazem surgir as universidades. Então é mais ou menos por aí. Aí nós já estamos aproximadamente no século VIII d.C., com o imperador Carlos Magno. E é ele que é o cara. Ele manda chamar lá da Inglaterra
um cara chamado Alcuino, que é um monge, e ele dá a missão para esse Alcuino de assim, pensar um currículo básico. Então, surge aí a noção mais básica de universidade. Esse camarada, as especialidades. Isso, esse camarada, ele propõe 3 momentos. O básico, de leitura, escrita e leituras bíblicas bem básicas. O currículo nuclear, que isso é interessante, ele chama de trivium e quadrivium, tudo em latim, né? O trivium tinha a gramática, você estudava a gramática, a retórica e a dialética. E o quadrivium, você estudava aritmética, geometria, astronomia e música. Uma universidade pura, toda Exato. dividida. Isso. Século VIII, então, eles estão assim colocando os primeiros pezinhos. O terceiro momento era o momento de exegese, estudos aprofundados de Bíblia. Pode perceber que o período medieval, o interesse é específico em religião, e religião cristã. Então, isso é bastante importante. As universidades propriamente ditas, elas vão surgir só no século XII e XIII. A primeira, assim, que surge é uma universidade na Itália, a de Bolonha. Depois vem a Universidade de Paris e também, quase que ao mesmo tempo, a Universidade da Inglaterra. Então, essas 3 surgem aproximadamente no século XI e XII. Para 12. Isso. Agora, para finalizar, qual que era a importância das universidades nessa época e quem que ensinava? Quem eram os professores? Ora, os professores eram os mestres, os escolares, que se diz, né? Eles eram praticamente religiosos. Então, monges, padres, frades, né? Então, assim, esses religiosos é que eram portadores do saber da época. Então, eles tinham uma preocupação em fazer a relação entre fé e razão. A razão sempre era serva da fé. Então, o escolasticismo se caracteriza por esse teocentrismo. Então, os estudos com Deus no centro. E assim, para finalizar, a partir do século XI e XII, onde as universidades, que eram centros de saber, reuniões desses sábios, desses mestres, eles prepararam, a importância da universidade é justamente esta, eles prepararam os saberes do período moderno. Porque aos poucos, a relação entre fé e razão, ela vai se afastando, caracterizando mais a razão. Então, quando nós chegamos lá no século XIV, XV, mais ou menos, depois de um autor chamado São Tomás de Aquino, que é o ápice da escolástica, né, a chamada escolástica alta, a alta Idade Média, começa o declínio. E o declínio é justamente o afastamento da fé e uma proeminência da razão. Aí vem um autor chamado Guilherme de Ockham, que fala-se da navalha de Ockham, que faz a separação mesmo entre fé e razão, e começa a Idade Moderna, onde vem as experiências científicas, o iluminismo, depois do Renascimento, e aí surge a universidade como a gente conhece melhor hoje. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Então é isso, professor. Obrigado. O assunto é interessante e eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima. Pessoal, vamos agora voltar aqui para o nosso texto para a gente analisar sobre como que era a estrutura das universidades naquela época. Nas universidades medievais, as disciplinas ou saberes, eles eram definidos em 7. Haviam 7 disciplinas ou 7 saberes. E esses saberes eram estruturados em 2 grupos, o trivium e o quadrivium. Os saberes que compunham o trivium eram aquelas ferramentas indispensáveis para a capacitação da mente humana no estudo de um texto. Então, o que se estudava no trivium? A dialética ou a lógica, a gramática e a retórica. E o quadrivium incluía os saberes voltados ao estudo do objeto, ou seja, se estudava a aritmética, música, geometria e astronomia. No entanto, todos esses saberes estavam submetidos à teologia. Pessoal, uma perguntinha rapidamente. Alguém de vocês já se perguntou alguma vez de onde que veio a palavra universidade? Universidade vem da palavra universal, que significa que o saber, ele é universal. Os vários saberes se encontram ali, dentro das universidades. Então, universidade significa que o conhecimento, ele é universal, ok? Então, vamos voltar aqui, ó. A partir do século XIII,
o aristotelismo penetrou de forma profunda no pensamento escolástico. Na patrística temos o pensamento de Platão, agora na escolástica teremos o aristotelismo. Isso se deu à descoberta de muitas obras de Aristóteles que eram desconhecidas naquela época. E as principais questões da filosofia escolástica? Temos aqui a questão da razão e da fé, filosofia, razão e teologia, fé. As investigações científicas e filosóficas não poderiam contrariar as verdades da fé. E uma das questões fundamentais da escolástica, a prova da existência de Deus e da imortalidade da alma. E tudo isso daqui, a prova da existência de Deus e da imortalidade da alma, eram fundamentadas dentro da filosofia. Vamos ver rapidamente, brevemente, a filosofia de São Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino também teve o objetivo de não contrariar a fé. Ele viveu em grande parte o pensamento aristotélico em buscar argumentos que explicassem os principais aspectos da fé cristã. Então ele usa da filosofia de Aristóteles para buscar esses argumentos que viessem a explicar os aspectos da fé. Então ele fez da filosofia de Aristóteles um instrumento a serviço da solução dos problemas teológicos que enfrentavam na época. Ser e essência para Tomás de Aquino. Uma novidade trazida por ele é a distinção entre ser. Ser, que no caso é a existência, aquilo que os nossos sentidos percebem. Então, ser ou existência, que ele também chama ente, e temos a essência. A essência é aquilo que os nossos sentidos não vê. Então, o ser e a essência, aqui ele faz uma distinção. O que implicou a metafísica em duas partes. Quando ele trabalha o ser em geral, o ser no sentido de existência, aquilo que é percebido pelos sentidos, e o ser pleno, que é Deus, o ser que não é percebido pelos nossos sentidos, mas a gente sabe da existência de Deus. Então, em todas as criaturas, o ser ou o existir, ele é diferente de sua essência. Para um ser humano, existir é continuar sendo a sua essência. E qual é a essência humana? Ser humano. E quando ele deixa de existir, quando o humano deixa de existir, segundo Tomás de Aquino, a sua essência também desaparece. No entanto, o único ser realmente pleno, no qual o ser ou existir e a essência se identificam, é Deus, porque Deus nunca deixa de existir. Deus, ele é ato puro, ele é eternidade, ele é a supremacia. Então, por isso que Aquino faz a distinção entre o ser voltado para o ser humano e o ser voltado para Deus. Pessoal, então aqui a gente vai finalizando a aula e olha só, não saia daí porque a aula continua. A gente vai para a nossa revisão. Aguardo vocês.